Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal História Viva, o lugar onde a história nunca acaba, sempre trazendo contos de mistério, suspense, fantasia, terror e muito mais para você. No vídeo de hoje, vamos ver uma das várias aventuras e mistérios resolvidos pelo detetive particular Edward Blake. Sem mais enrolação, vamos à história de hoje. O detetive Edward Blake, em O Desaparecimento de Eleanor Carrington. Capítulo 1. A chuva e os segredos da cidade. A chuva caía pesada sobre Chicago, refletindo a luz amarelada dos postes na calçada molhada. O som distante de sirenes e o jazz que escapava das janelas dos clubes se misturava à fumaça de charuto que serpenteava no ar. Entre as sombras, caminhava Edward Blake, detetive particular, rosto parcialmente coberto pelo chapéu e um sobretudo escuro. Seus olhos cansados já haviam visto segredos demais para acreditar em coincidências. No bar do Hotel Lexington, dois homens surgiram da neblina. Era Albert Carrington, um homem de olhar duro e bigode aparado, e seu sobrinho, Richard, elegante e ambicioso. Eles não vinham somente solicitar ajuda, vinham impor uma necessidade velada. Minha sobrinha, Eleanor Carrington, desapareceu. Ela é a única herdeira da fortuna do meu falecido irmão, Charles. Mas não é só sobre dinheiro, disse Albert, sua voz baixa, carregada de urgência. Com ela, vem algo muito antigo. Algo que nossa família protegeu por gerações. Blake aceitou o caso. Ele sabia que sempre havia mais por trás das palavras de um Carrington. Capítulo 2. A mansão e os fantasmas do passado. A mansão Carrington erguia-se isolada nos arredores de Chicago, cercada por árvores retorcidas e portões de ferro. Cada corredor exalava silêncio e observação. Blake entrou no escritório do falecido patriarca e encontrou documentos rasgados, um cofre aberto e um diário queimado nas bordas. Na parede, um retrato antigo mostrava Eleanor, adolescente, sorridente, ao lado de um jovem europeu, riscado à força. Entre os papéis, símbolos estranhos e anotações enigmáticas mencionavam a Ordem de Ébano, uma sociedade secreta criada nos primeiros anos do país, com líderes que manipulavam política, comércio e leis em segredo. A herdeira não deve ser somente rica. Deve compreender o poder ancestral, dizia uma anotação do diário. Blake percebeu que Eleanor não era somente uma menina em perigo, ela estava no centro de uma conspiração secular. Capítulo 3. Amor proibido e memórias europeias. Eleanor passará anos em um internato na Suíça, onde conheceu Adrian von Stein, filho de um diplomata alemão. Entre passeios noturnos pelos jardins cobertos de neve e cartas secretas, um amor proibido floresceu. Mas o pai de Eleanor a trouxe de volta aos Estados Unidos, destruindo as correspondências e garantindo que Adrian sofresse um grave acidente de carro e fosse considerado oficialmente morto em Berlim. Blake encontrou um telegrama recente de Adrian. Eleanor, os segredos que seu pai guardava estão prestes a destruí-la. Eu voltarei. O romance que parecia perdido trazia agora mais mistério e perigo. Capítulo 4. O Clube Velvet Cat. Blake seguiu pistas até o Velvet Cat, um clube de jazz onde Eleanor era vista secretamente. O piano ecoava pelo salão, envolto em fumaça vermelha. O pianista cego, Sam Doyle, revelou que Eleanor frequentava o clube para se comunicar com Adrian sem que a família percebesse. Entre clientes, Blake percebeu discretos símbolos da Ordem de Ébano, anéis, pulseiras e bilhetes codificados. Pouco depois, o local foi invadido. Tiros ecoaram e Sam Doyle morreu protegendo documentos que ligavam a família Carrington à sociedade secreta e a antigos crimes. Capítulo 5. A mansão e os portais do passado. De volta à mansão, Blake descobriu passagens secretas e criptas antigas, revelando livros de magia antiga, registros de rituais e fotos de líderes da ordem ao longo dos séculos. Eleanor, viva, tocava piano ao longe, melancólica e serena. Meu pai descobriu que a fortuna e a ordem estavam ligados a crimes centenários. Meu tio e primo querem controlar tudo. Blake compreendeu, o desaparecimento dela não era apenas por dinheiro, era pelo poder mais antigo de Chicago. Capítulo 6. Conspirações e traições. Na biblioteca secreta, Blake e Eleanor descobriram documentos antigos, mapas e cartas cifradas.
Albert e Richard planejavam eliminar Eleanor para assumir o controle da Ordem de Ébano. Os registros mostravam alianças com políticos corruptos, contrabandistas e chefes de gangues. A família Carrington mantinha poder e riqueza há séculos, manipulando Chicago e protegendo segredos ocultos. No meio de diversos papéis, anotações e documentos espalhados pela mesa, Edward notou um envelope preto, distinto dos demais. Dentro dele havia uma carta escrita em uma língua estranha e desconhecida. Ele ficou atônito, pensando que não haveria como decifrá-la. Para ele, aquilo não fazia sentido. Até que Eleanor se aproximou e viu a carta de perto, ficando espantada. O documento estava redigido em uma linguagem secreta e oculta, conhecida e utilizada apenas pelos membros mais influentes da Ordem de Ébano. Porém, ela afirmou que a Ordem de Ébano não fazia sentido, era apenas uma lenda antiga criada por teóricos da conspiração e lunáticos nas redações dos jornais da cidade para todos. Então Edward perguntou a ela se tudo não passava de uma lenda, porque sabia que a carta estava em uma linguagem secreta que somente a Ordem de Ébano conhecia e falava. Eleanor respondeu: porque nem tudo nesta história é apenas uma lenda. A língua, de fato, existia desde a colonização do país. Era falada por uma velha ordem de cavaleiros da Idade Média que haviam chegado à região alguns anos antes de ela ser oficialmente descoberta. Eles tiveram grande influência no descobrimento e na colonização da nação, estando envolvidos em muitas tramas e mistérios até o século XVIII. Durante a Guerra Civil, porém, a ordem foi totalmente dissolvida devido a diversos acontecimentos daquele período, o principal deles, o apoio à Confederação. Mesmo quando existia, a ordem não passava de um clube privado, onde velhos ricos e políticos usavam o pretexto de uma sociedade oculta para desaparecer dos holofotes, refugiando-se em locais secretos para beber, fumar charutos e discutir política e economia. Então Edward perguntou se ela já havia visto algum membro da organização além do falecido avô. Eleanor respondeu irritada: Deus do céu! Você não escutou nada do que eu disse? Essa tal ordem não passa de uma lenda, e meu avô, de fato, era louco, como todos falavam. Mesmo assim, Edward pediu que ela lesse o que estava escrito na carta. Sem dar muita importância, Eleanor leu em voz alta. O corvo negro pousou nos galhos do velho carvalho. Está na hora dos morcegos entrarem na caverna. No lugar onde a lua toca o mar. Na hora em que a velha cigarra cantar no palco vermelho. Esteja preparado para o que irá acontecer. Edward perguntou se ela havia entendido alguma coisa da mensagem. A carta, além de estar escrita em uma língua desconhecida, era totalmente codificada. A única pista que ele conseguiu identificar era a menção à hora do canto da velha cigarra, pois na cidade havia um clube de festas muito antigo que realizava, uma vez por ano, um evento, uma apresentação de uma cantora de música clássica europeia. Ela se apresentava apenas uma única noite, sempre às 23 horas do dia 23 de novembro, o que, por coincidência, seria no dia seguinte. Durante essa apresentação, todos os convidados vestiam capas vermelhas com capuzes. Eleanor perguntou se Edward estava se sentindo bem, pois ele parecia delirante. Mesmo que tudo aquilo fosse verdade, eles tinham apenas um horário e uma pista sobre o traje usado na ocasião, mas nenhuma ideia de onde seria essa reunião secreta, se é que ela realmente existia. Então Eleanor se lembrou de uma vaga lembrança da infância. Recordou-se de um lugar onde seu avô costumava ir, sempre na mesma data, 23 de novembro. Naquela época, o motorista e guarda-costas dele, homem de confiança, se distraiu enquanto o esperava, e a menina aproveitou para se esconder no bagageiro do carro. Foi levada sem ser notada até o local misterioso. Lá, lembrava-se apenas de uma casa bem grande com um relógio exatamente igual ao velho relógio na sala ao lado do piano, que, exatamente à meia-noite, era iluminado pela luz da lua. Dentro dele havia um pequeno globo terrestre que, por um minuto, acendia como uma lâmpada e refletia a luz por toda a sala. No fim, antes que as luzes se apagassem, o globo sempre apontava para um quadro antigo pendurado na parede. Edward olhou para o relógio e percebeu que faltavam apenas 10 minutos para aquele momento. Isso explicava o fato de Eleanor ter voltado à casa, ela queria ver novamente o fenômeno.
Eleanor então disse: Não vim atrás de nenhum mistério, Edward. Só queria ver as luzes mais uma vez, como naquela noite em que entrei escondida no carro do meu avô. Ela se lembrou de que, ao ser descoberta, o avô ficou furioso, repreendeu o motorista e a mandou imediatamente para casa. Dias depois, decidiu enviá-la para um internato na Suíça. Os dois seguiram até o relógio na sala do piano. No horário previsto, ele foi iluminado pela lua, revelando na parede uma mensagem oculta na pintura, 4 marcas distintas representando os elementos da natureza. Dentro de um círculo acima delas havia outras representações de forças naturais e sobrenaturais. Um dos símbolos, porém, era iluminado de forma diferente, representava o espírito do homem, um tipo de selo. Eleanor reconheceu o símbolo, já o tinha visto em um amuleto guardado no cofre do avô, junto com outros símbolos que agora haviam desaparecido. De repente, uma voz ecoou da porta. Realmente fascinante o que as pessoas são capazes de fazer com a influência e o incentivo certos. Meus parabéns, detetive, você cumpriu sua tarefa com louvor. Eram Albert e Richard, que haviam chegado. Eleanor ficou apavorada, ela tinha certeza de que o tio e o primo estavam por trás do assassinato de seu pai, ocorrido meses antes. Albert então confessou friamente: Sim, eu matei seu pai. Não foi nada pessoal, apenas um contratempo no caminho. Ele se sentou em uma poltrona de couro e começou a explicar. Há mais de 35 séculos, nos primórdios das civilizações conhecidas, foi criada uma ordem com uma missão de encontrar uma relíquia perdida, vinda da lendária cidade subterrânea de Ágata, supostamente mais avançada que Atlântida e muito mais antiga. O nome dessa ordem era a Ordem de Ébano. Por quase 4.000 anos, eles manipularam a história da humanidade, desde a Mesopotâmia até Roma. Controlaram sociedades secretas, influenciaram reis e impérios, tudo para alcançar um único objetivo: recuperar a relíquia de Ágata. Eleanor, então perguntou o significado dos símbolos e por que um deles parecia se destacar. Albert respondeu: Somos membros da Ordem de Ébano. Temos um relógio idêntico em nossa casa. Ele não é apenas um relógio, mas uma chave. A cada ano, no dia 22 de novembro, ele muda de posição, revelando um novo símbolo. No dia seguinte, 23 de novembro, todos os membros da Ordem se reúnem ao redor do mundo para decidir o destino da humanidade e continuar a busca pela relíquia. Albert continuou. Depois de séculos de buscas fracassadas, o artefato foi finalmente descoberto por seu avô. Mas seu pai tentou trair a todos, esconder o artefato. Tivemos de agir. Seu avô pretendia revelá-lo na reunião seguinte, mas morreu antes disso. Ele fez uma pausa. Não fui eu quem o matou. Só quero o artefato. E você, Eleanor, é a única capaz de encontrá-lo. Blake, firme, respondeu. Ninguém aqui vai encostar um dedo nela enquanto eu estiver vivo. Mesmo assim, todos começaram a procurar por pistas na mansão. Quando perceberam que a situação saía do controle, Albert ordenou que todos recuassem. Capítulo 7 – Confronto na tempestade. Albert e Richard chegaram confiantes ao salão principal da mansão, esperando intimidar Eleanor e Blake. Mas o detetive havia preparado uma armadilha, provas já haviam sido enviadas às autoridades. Subitamente, Adrian reapareceu, vivo, e lutou ao lado de Blake para proteger Eleanor. A tempestade iluminava os tiros, relâmpagos refletiam no mármore e nos candelabros. Adrian foi ferido, mas antes de cair, sussurrou. Agora ela é a verdadeira líder. A ordem não será corrompida. Albert e Richard foram presos. A verdade, enfim, revelada. O legado da família Carrington foi confrontado e um novo capítulo da história da Ordem de Ébano estava apenas começando. Capítulo 8 – O legado e o adeus. Eleanor deixou Chicago, levando consigo os registros da Ordem e o controle de sua herança. Blake observa a cidade sob chuva constante, refletindo sobre amor, poder e segredos. Algumas verdades custam sangue. Algumas pessoas carregam legados.
Mas em Chicago, tudo permanece nas sombras, esperando quem tiver coragem de encarar a verdade. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo e de mais uma história neste canal. Muito obrigada por chegar até o final do vídeo. Se você tiver gostado da história, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. E aproveite para conferir nossas outras histórias em nossa playlist.